Olá, vamos dar início à nossa oitava apostila, componente curricular Ensino Religioso, oitavo ano, professora Silvina. Primeiro texto: A tentação do caminho mais curto. Quando Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus, foi primeiro procurar João Batista para ser batizado por ele. João conhecia Jesus e, quando o viu chegando para ser batizado, disse-lhe: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que o batize? Você precisa me batizar, respondeu Jesus, porque é dessa forma que faremos tudo o que Deus quer. Então o profeta João Batista concordou e realizou o batismo de Jesus. Assim que estava saindo da água, o céu abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer do céu como se fosse uma pomba e pousar sobre ele. Do céu também se ouviu uma voz que disse: Este é meu filho querido, que dá muita alegria. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, onde ele seria tentado. Depois de passar 40 dias sem comer nada, Jesus estava com muita fome. Então, Satanás aproximou-se de Jesus e, aproveitando que ele estava com fome, disse-lhe: Se você é mesmo filho de Deus, dê ordem para transformar essas pedras em pães. As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não precisa só de pão para viver. É preciso mais do que pão. O ser humano precisa da palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu. Em seguida, Satanás levou Jesus até a cidade santa e, colocando-o na parte mais alta do templo, desafiou-o: Pule, já que você é filho de Deus, pule. As Escrituras Sagradas dizem que Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés se machuquem nas pedras do caminho. Jesus novamente respondeu, citando as Escrituras. Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois, Satanás levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos da terra com todo o seu fascínio. Então lhe disse: Tudo isso é meu, e tudo lhe darei se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu imediatamente: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva a Ele com todo o seu ser. Então Satanás foi embora, e no lugar dele chegaram anjos que cuidaram de Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 4 e 11. Olha só o que Deus te fala hoje, que está no Evangelho de Mateus. Então veio Jesus da Galiléia procurar João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João conhecia Jesus. Eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu: Porque é dessa forma que faremos tudo o que Deus quiser. Assim que estava saindo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Do céu também se ouviu uma voz que disse: Este é meu filho amado, que me dá muita alegria. A Bíblia diz que Jesus em seguida foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias sem comer nada, Jesus estava com muita fome. Então Satanás aproximou-se de Jesus e, aproveitando que ele estava com fome, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos nós somos tentados a cair. É justamente quando estamos passando por dificuldades que o inimigo vem e nos oferece o caminho mais curto. Mas somos abençoados por Deus. Aí o inimigo vem tentando tirar a nossa paz e fazer cair no pecado e nos afastar de Deus. Segundo texto, o livro da lei foi encontrado. Houve um rei no reino de Judá que foi diferente de todos os outros que reinaram antes dele. Seu nome era Josias, e ele se tornou rei ainda menino, aos 8 anos de idade. Esse pequeno rei buscou Deus de todo o coração. Conforme crescia, ficava cada vez mais incomodado ao ver que seu povo, tão querido, havia se afastado de Deus e estava perdido, agindo sem bondade e nem justiça, e que havia se esquecido do Deus Criador que o havia conduzido por tantos anos. Josias decidiu ajudar o povo a buscar Deus novamente. Viajou por todas as cidades do reino, corrigindo as pessoas, os sacerdotes, os líderes, ajudando todo mundo a voltar para Deus. Josias trouxe de volta os sacerdotes de Deus no templo e mandou reformar o templo de Jerusalém, que Salomão havia construído e que agora estava abandonado. Todo o povo ficou animado com as reformas. De toda parte vieram pessoas que queriam ajudar na restauração. Trabalhadores, oficiais, levitas, músicos, sacerdotes. Eles trouxeram ofertas e dinheiro para as reformas e trabalharam muito. Um dia, quando a obra já estava quase completa, um dos sacerdotes encontrou um rolo de um livro entre os entulhos. Era uma cópia do livro da lei de Moisés, que ficou completamente esquecida em um canto do templo por muitos anos. Imediatamente levaram o livro para o rei Josias. Na sala do trono, o rei ouviu a leitura do livro. O rei Josias não podia acreditar. Ali estava um livro precioso, e todos haviam se esquecido do que ele dizia. Haviam se esquecido das instruções de Deus, haviam se esquecido de que tinha libertado o povo do Egito muitos anos antes. Deixaram para trás a celebração da Páscoa, que os lembraram da aliança e do cuidado de Deus com o povo de Israel. Haviam se esquecido de Deus, nunca mais leram o seu livro, nem o ocultaram. Josias ficou profundamente triste e entendeu por que todos estavam tão afastados de Deus e por que tanto sofrimento havia caído sobre seu povo e os reis que o dirigiam, e decidiu mudar essa situação. Convocou todo o povo e as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo de Deus eterno com todos os moradores da cidade, os sacerdotes, os profetas, desde os nobres até os mais simples. Depois, em pé diante de todo o coração, decidiu confiar em Deus e obedecer a Ele. Todos resolveram seguir as instruções que havia no livro, acreditando nelas e praticando tudo que ali estava escrito. Assim, o rei Josias renovou a fé e as práticas de todo o povo. Enquanto Josias viveu, todo o povo seguiu fielmente o Senhor, Deus dos seus antepassados. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo de 1 a 33. Então Josias se tornou rei ainda menino, apenas com 8 anos de idade. E 31 anos ele reinou em Jerusalém. Josias crescia e ficava cada vez mais incomodado ao ver que seu povo tão querido havia se afastado de Deus. Josias decidiu ajudar o povo a buscar Deus. Josias trouxe de volta os sacerdotes de Deus no templo.
Mandou reformar o templo também em Jerusalém, que havia ficado abandonado. Todos ficaram animados com as reformas. Quando a obra já estava quase completa, um dos sacerdotes encontrou o rolo de um livro. Era a cópia do livro da lei de Moisés, que ficou completamente esquecida em um canto do templo por muitos anos. Ali estava um livro precioso. Então todos haviam esquecido do que ele dizia. Haviam esquecido das instruções de Deus, da libertação do povo do Egito, haviam deixado para trás a Páscoa. Josias entendeu porque todos estavam afastados de Deus e porque tanto sofrimento havia caído sobre seu povo. A Bíblia diz que Josias renovou a fé do seu povo e seguiram fiel ao Senhor.